A ciência prova que Deus não existe? Só quem é ignorante que acredita na existência de Deus? E a existência do sofrimento, que machuca tanta gente, mostra que Deus não existe? Muito prazer, meu nome é Amós e seja muito bem-vindo ao Oasis. O Oasis é um projeto que tem por objetivo que você se aproxime de Deus através das suas dúvidas e através dos seus questionamentos. Aqui nós vamos partir do básico e não vamos adotar como premissa de que você acredita na própria existência de Deus ou que você acredita na Bíblia, mas a gente vai um passo de cada vez. E nessa nossa primeira temporada, nós vamos nos concentrar em uma primeira e grande pergunta. Deus existe? Esse é um tema muito vasto, mas eu escolhi um recorte que eu acredito que vai servir como uma boa introdução do assunto para você. O tema desse nosso primeiro vídeo é a existência de Deus e o óbvio. Mas antes da gente partir para o tema, eu vou conversar com você sobre como eu me relaciono com essas perguntas. A ciência prova que Deus não existe, só quem é ignorante que acredita na existência de Deus, e a existência do sofrimento mostra que Deus não existe. Eu preciso te falar que as duas primeiras perguntas já me transpassaram por diversas vezes nessa vida. Principalmente no contexto da minha jornada universitária. Seja quando eu comecei a cursar engenharia aeronáutica lá no USP de São Carlos, seja quando eu estava cursando engenharia lá no IME, no Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro, ou durante a minha graduação de engenharia aeronáutica no ITA. Mas eu acredito que foi através do processo de cura e de respostas para essas duas primeiras perguntas que eu vou poder trazer respostas que eu acredito que são boas respostas para essas duas primeiras perguntas. Em relação à terceira pergunta, a existência do sofrimento mostra que Deus não existe? Eu preciso te falar que eu vou trazer a resposta para essa pergunta não simplesmente racional, mas da perspectiva de alguém que também sofre. Da perspectiva de alguém que já foi transpassado e é transpassado por sofrimentos em algumas áreas dessa vida. Mas eu acredito que a gente também vai poder conversar sobre uma resposta para essa terceira pergunta. Mas antes da gente seguir, eu queria te fazer dois pedidos. Se inscreve no canal e já deixa o like nesse vídeo, assim o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e manda para mais pessoas. E o tema desse nosso primeiro vídeo é a existência de Deus e o óbvio. Mas para a gente começar a abordar esse assunto, eu preciso te perguntar, o que é óbvio? E aí a gente vai começar aqui por uma definição de dicionário. Lá pelo dicionário Primeran, óbvio é o que salta à vista. É claro, evidente, manifesto, patente, visível. Em uma outra concepção, é aquilo que não pode ser questionado, aquilo que é axiomático, incontestável, indiscutível e irrefutável. E em uma terceira concepção lá no dicionário Primeran fala o seguinte, que pode ser captado intuitivamente. Eu gosto de falar que óbvio é aquilo que é verdadeiro e é de fácil percepção. Aquilo que é verdade e é fácil de perceber é aquilo que a gente pode chamar de óbvio, mas eu preciso te falar uma coisa. Não sei se já aconteceu contigo, mas já aconteceu comigo várias vezes. Coisas que eram óbvios, ou coisas que eram óbvias para as pessoas, não eram óbvias para mim. Mas eu consegui entender isso com o tempo, que isso acontecia, porque não necessariamente o que as pessoas consideram ser óbvio são verdadeiras, são condizentes com a realidade, e também, mesmo que sejam condizentes com a realidade, não necessariamente são de fácil percepção. E o que acontece na realidade, nas nossas vidas, é que aquilo que a gente chama de óbvio, na realidade passa por um processo de construção, que eu gosto de chamar de ciclo da construção do óbvio. O óbvio ele vai sendo construído a partir das nossas interações sociais, de acordo com o que a gente gasta o nosso tempo no dia a dia, onde a gente passa o nosso tempo trabalhando, estudando, com quem que a gente trabalha, com quem que a gente se relaciona, tem a ver com o conteúdo artístico que a gente consome e que vai influenciando a gente, tem a ver com as notícias que a gente consome, tem a ver com onde e como a gente passa o nosso tempo. E assim, o ciclo da construção do óbvio vai girando, vai girando, vai girando, e é por isso que no final das contas, que Joseph Goebbels, ministro da Alemanha nazista, falou o seguinte, uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Uma mentira dita 1000 vezes não vai mudar a natureza da realidade. Não quer dizer que se começarem a chamar essa camisa de vermelha, vai mudar a frequência de luz que é recebida pela câmera, mas talvez mude a forma como as pessoas chamam essa cor. Mesmo a gente chamando de cinza hoje, pode mudar o nome, simplesmente porque as pessoas insistiram, e
resolveram mudar algumas coisas, resolveram colocar como óbvio algo que nem sequer era verdadeiro, muito menos de fácil percepção. E o que será que hoje é repetido como se fosse óbvio? Será que você já ouviu como se fosse óbvio o seguinte: a ciência prova que Deus não existe? Será que você já ouviu em algum momento como se fosse óbvio só quem é ignorante que acredita na existência de Deus? Será que você já ouviu como se fosse óbvio a existência do sofrimento mostra que Deus não existe? Talvez você já tenha ouvido uma, duas ou as três. Mas eu preciso te falar que essas são três falsas obviedades. Porque, em princípio, nem verdades são, muito menos serem de fácil percepção. E para a gente atacar a nossa primeira pergunta, ou a primeira falsa obviedade, a ciência prova que Deus não existe? Antes da gente responder essa pergunta, a gente precisa se perguntar, mas o que é ciência? A ciência não é uma organização. Não existe uma sede mundial da ciência que eu posso mandar um ofício, que eu posso mandar um e-mail, que eu posso mandar um WhatsApp, fazer uma comunicação, ou encontrar com o representante máximo da ciência no mundo e perguntar a opinião da ciência sobre um determinado assunto. Não existe, porque a ciência não é uma organização. A ciência é um sistema de aquisição de conhecimento baseado no método científico. Existem instituições que são científicas, que realizam e apoiam pesquisas científicas e apoiam pesquisadores, como, por exemplo, a Royal Society, que é a instituição científica que funciona continuamente mais antiga no mundo. Então, existem instituições científicas, mas isso não quer dizer que existe uma organização, que represente de verdade a ciência no mundo. E a ciência tem algumas características, o método científico tem algumas características. O empirismo, que é se basear na observação de experimentos, coletar dados e buscar por evidências. A racionalidade, de certa maneira também o ceticismo, porque é necessário se manter uma postura crítica em relação aos resultados e estar aberto à revisão e ao questionamento. E também existe a objetividade, a reprodutibilidade, os experimentos precisam ser repetíveis, a gente precisa conseguir repetir para conseguir formular uma lei, e a gente já vai conversar sobre isso mais especificamente daqui a pouquinho. Uma das características importantes também da aquisição de conhecimento via o método científico é a falsibilidade. Uma teoria científica, ela pode ser testável, ela permite ser comprovada, talvez falsa, através de novos experimentos, através de novos fatos científicos. E eu falei sobre esses pontos da ciência, mas uma pergunta que fica mas como é que funciona isso na prática? Como é que na prática a gente consegue ver o andamento do método científico? Eu trouxe aqui um esboço didático de uma das formas que a gente pode representar o método científico. A aplicação do método científico começa com o estudo de um fenômeno em uma determinada amostra. Nessa determinada amostra, que pode ser uma região do espaço, pode ser um sistema físico, um sistema químico, pode ser um grupo de informações históricas que a gente vai analisar através de métodos científicos, e a gente vai pegar aquela amostra e vai fazer alguns experimentos. E esses experimentos, eles vão dar alguns dados, vão dar alguns resultados pra gente. De acordo com o que a gente vai trabalhando com esses resultados, pode ser que esses resultados apresentem alguns padrões, com que esses resultados tenham alguma relação entre eles, não sejam simplesmente aleatórios, e através da identificação desses padrões podem ser criadas leis, como as 3 leis de Newton, como a lei da gravitação universal de Newton, como a lei de Faraday da indução eletromagnética, como as leis de Faraday da eletrólise lá na química e diversas outras leis. E uma vez que essas leis são obtidas, é criada uma proposta de explicação, são criadas algumas hipóteses. Será que isso acontece porque, pontinho, pontinho, pontinho? Como a lei de Dalton, ele obteve algumas proporções para a constituição da matéria, de substâncias binárias, e ele começou a supor, peraí, será que é por isso? Será que é por aquilo outro? E essas hipóteses, elas vão começar a ser testadas. E elas vão ser testadas, e se através dos testes for percebido que aquela hipótese é verdadeira, isso se adota de verdade como uma teoria sólida. E exatamente por isso, por atender
a repetibilidade e os padrões em repetições experimentais, que o modelo atômico de Dalton foi mantido como uma teoria, como o primeiro modelo atômico científico. E essa teoria ela vai continuamente ficar sendo verificada. Por exemplo, o modelo atômico de Dalton foi o primeiro modelo atômico científico, mas novos experimentos trouxeram resultados que não poderiam ser previstos pelo modelo atômico de Dalton. Exatamente por isso que Thomson veio e trouxe uma nova proposta de explicação para a constituição dos átomos. E isso vai trazer para a gente o giro desse ciclo. Antes da gente finalizar esse ponto aqui, existe um elemento que é importante, que é o modelo. O modelo é, como dizia um grande professor meu durante a graduação no ITA, é uma forma de explicar com as mãos. Sem ser por equações, uma forma talvez um pouco mais intuitiva. Digamos, muitas pessoas conhecem o modelo atômico de Dalton como o modelo bola de bilhar, como se os átomos fossem esferas maciças, indestrutíveis. A lei de Dalton não previa que era uma esfera maciça e indestrutível, mas para explicar com as mãos, é como se fosse. Para falar no dia a dia, a gente poderia utilizar dessa forma. Mas uma pergunta importante para a gente seria: em qual parte desse método de aquisição do conhecimento entraria a existência de Deus? Em qual parte? Mas para a gente responder essa pergunta, a gente precisa se fazer, na verdade, uma outra pergunta. Qual é o alcance da ciência? A gente começa analisando um fenômeno em uma amostra. E tudo que está ao alcance do método científico é o que está contido no universo observável. Então, se o Deus que eu acredito ele é transcendente, ele está para além do universo, ele criou o universo, ele mantém o universo, mas não está contido no universo. Esse Deus que eu acredito, ele não está ao alcance da ciência. Então a ciência não tem como dizer se ele existe ou se ele não existe, simplesmente porque ele não está ao alcance da ciência. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui para fazer um comentário breve, dar uma atenção especial para algo que se chama de materialismo metodológico, ou ciência simoniana, de acordo com o livro Where Conflict Really Lies, do Alvin Plantinga, em que, no que ele apresenta, na verdade, o materialismo metodológico tem a ver com adotar como premissa que só existe a realidade material. Tudo que existe é aquilo que está contido na matéria, energia, tempo e espaço. Isso é tudo que existe. Não existe nada transcendente, não existe nada para além disso. E se a gente adota como premissa, é natural que ao decorrer dos estudos, ao decorrer das conclusões que eu chegue, talvez uma conclusão que eu chegue seja: olha, Deus não existe. Ou talvez uma conclusão que eu chegue não seja compatível com a existência de Deus. Mas no final das contas, essa foi a premissa. Então, na verdade, o problema não é a conclusão, o problema é que já se adotou isso como premissa. Então, no final das contas, adotar o materialismo metodológico também não tem como provar que Deus existe ou que Deus não existe, porque ele simplesmente já exclui a existência de Deus na premissa. E tudo que for feito a partir dali se baseará nessa premissa. Entendido? Então, no final das contas, a gente tem aqui que Deus não está ao alcance da ciência. Sendo assim, a ciência não consegue provar que Deus não existe. Mas uma observação que é muito importante aqui pra gente é que não é porque a gente consegue explicar fenômenos físicos, fenômenos químicos, e não é porque a gente entende um pouco da natureza, seja de cosmologia, seja de mecânica quântica, seja de diversos assuntos que têm a ver com a natureza, não é por isso que Deus está excluído da realidade. O próprio Newton, ele falava que a forma dele interpretar a natureza, dele estudar a natureza, era para compreender o que Deus tinha criado, para entender tudo aquilo que Deus tinha feito, para que nós, seres humanos, compreendêssemos. E por isso, essa natureza, ela é cognoscível, dá pra gente entender, dá pra gente conhecer, dá pra gente estudar. E não somente ele, tantos outros cristãos tinham essa mesma visão e adotavam um sistema de aquisição de conhecimento através do método científico. Eles eram cientistas. Um outro exemplo dessa mesma linha é o próprio Maxwell, mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então, tendo isso em vista, eu acho que a gente consegue responder e derrubar a primeira falsa obviedade, que seria: a ciência prova que Deus não existe, mas não, isso não é verdadeiro, muito menos de fácil percepção. E aí a gente consegue avançar para a segunda falsa obviedade,
que é só quem é ignorante que acredita na existência de Deus? Será que isso é verdade? E para a gente ir de frente, ir contra essa falsa obviedade, a gente precisa olhar para a história. Quando a gente vai olhar para a história, a gente vê grandes cientistas que foram teístas, que acreditavam na existência de Deus. Muitos deles, inclusive, cristãos, e acreditavam na Bíblia. Um grande exemplo deles é Isaac Newton. Ele cria o cálculo diferencial integral, ele divide esse crédito da criação do cálculo diferencial integral com Leibniz, que também era cristão e escreve, inclusive, sobre Teodiceia, que é exatamente essa questão do conflito entre a existência de Deus e a existência do mal. Newton, ele foi o formulador das leis da mecânica, o formulador da lei gravitacional, e foi ele que fez a primeira grande unificação da física. Antigamente, os físicos acreditavam que aquilo que podia explicar o que acontecia aqui na Terra, o lançamento de uma bolinha, não tinha nada a ver com o movimento dos astros. Newton faz a primeira grande unificação da física com a sua teoria gravitacional e une tudo. Olha, a mesma força que atrai o meu corpo para a Terra é a mesma força que atrai o Sol e a Terra, e que faz a nossa Terra ter essa órbita que tem em torno do Sol. E ele foi o primeiro a estudar a separação da luz em prisma, e ele foi presidente da Royal Society por 24 anos. Sim, aquela instituição científica em funcionamento contínuo há mais tempo na face da Terra. Ele foi presidente dela por 24 anos. E uma coisa que a gente não pode tirar de cena, que a gente não pode esquecer, é que Isaac Newton era um cristão devoto. Ele era estudioso de cronologia bíblica e também de profecias bíblicas. E não tem problema nenhum. Ele era cristão e ele acreditava na existência de Deus e é, até hoje, considerado um dos cientistas mais influentes e mais importantes da nossa história. Um outro cientista que foi muito importante pra gente e que também acreditava na existência de Deus foi Michael Faraday. Michael Faraday nada mais descobriu do que a indução eletromagnética, que é um fenômeno que conecta experimentalmente a eletricidade com o magnetismo. Ele foi um pioneiro da eletroquímica e aquela constante de Faraday lá da eletroquímica é do Michael Faraday. Ele foi membro da Royal Society e foi convidado para ser presidente 2 vezes, mas ele negou esse convite para ser presidente da Royal Society. E a gente também não pode esquecer que ele era diácono e ancião da sua comunidade religiosa, que também acreditava na existência de Deus. Então, esses são alguns exemplos, 2 exemplos iniciais, mas a gente tem vários outros que a gente vai citar aqui. Um próximo é James Clerk Maxwell. Ele nada mais é do que o criador da teoria eletromagnética, que foi a segunda grande unificação da física. A gente já tinha uma compreensão dos fenômenos elétricos e já tinha uma compreensão dos fenômenos magnéticos. Faraday experimentalmente conectou os dois, mas ainda faltava uma teoria que de fato pudesse unificar e formar a teoria eletromagnética. E James Clerk Maxwell simplesmente conseguiu fazer isso. Ele foi um grande contribuidor da mecânica estatística. Se você já estudou termodinâmica ou mecânica estatística, você já deve ter ouvido da distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann. Maxwell é esse Maxwell daqui mesmo que a gente está falando aqui agora. E Maxwell via a ciência como uma maneira de entender a obra de Deus no universo. E ele era uma pessoa profundamente religiosa. E eu não posso dizer que ele era ignorante. Simplesmente 2 exemplos aqui, os que fizeram as 2 primeiras grandes unificações da física. Mas a gente conversando aqui um pouquinho sobre Maxwell, ele foi o primeiro professor de física experimental de Cambridge e ele foi o criador dos laboratórios Cavendish. Só para você ter uma ideia de como ele considerava importante essa questão da religião e essa questão da fé que ele tinha na Bíblia, que ele pediu para colocar nas portas de Carvalho da primeira sede dos laboratórios Cavendish, a inscrição do Salmo 111, verso 2, escrito em latim. Eu não sei falar latim, então eu vou falar em português mesmo. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. E só para você ter uma ideia da relevância dos laboratórios Cavendish, desses laboratórios Cavendish vieram 28 prêmios Nobel. Até hoje, no Brasil, a gente não tem nenhum. E só desses laboratórios, que ele foi o fundador, o criador, vieram 28 prêmios Nobel. Só para a gente ter uma ideia da relevância científica que Maxwell teve. Mas muitas outras pessoas também
acreditavam não só na física, acreditavam na existência de Deus não só na física. Eu já comentei com vocês sobre Dalton aqui nesse vídeo. Dalton, ele era cristão, ele acreditava na existência de Deus. E foi ele que criou a primeira teoria atômica moderna, a primeira teoria atômica científica. Ele foi o descobridor das leis das proporções múltiplas, também chamada de lei de Dalton. Também descobriu a lei das pressões parciais nos gases e foi um grande contribuidor para a ciência. E ele também acreditava na existência de Deus. E eu falei desses grandes cientistas que contribuíram, mas eu não falei que nenhum deles era ganhador do Prêmio Nobel. Sabe por que nenhum deles ganhou o Prêmio Nobel? Porque não existia na época deles. O Prêmio Nobel começou em 1901, e exatamente por isso que nesse momento eu vou começar a falar para você sobre alguns ganhadores do Prêmio Nobel que acreditavam na existência de Deus. Um deles, J.J. Thomson. Isso, o Thomson, que derrubou o modelo atômico de Dalton, também era ateísta, também acreditava na existência de Deus. Robert Andrews Millikan, que completou, digamos assim, o modelo atômico de Thomson, trazendo o valor da carga elétrica do elétron, também acreditava na existência de Deus, também era cristão. Um próximo é Max Planck, simplesmente o pai da física quântica, ele que descobre a questão da quantização da energia. Ele também era ateísta e cristão. Werner Heisenberg, que é o pai da mecânica quântica. Física quântica é a física quântica como um todo, mas a mecânica quântica é um ramo mais específico. Então, tanto o nosso criador da física quântica, o pai da física quântica, quanto o pai da mecânica quântica, também acreditavam na existência de Deus. E aí a gente pode ir para outros, Wolfgang Pauli, Arthur Holly Compton, e eu não poderia deixar de citar também uma outra pessoa que acreditava na existência de Deus, é Abdul Salam, que ele simplesmente foi um grande contribuidor para a terceira grande unificação da física, para a criação da teoria eletrofraca. Até hoje a gente não tem uma teoria que explique a união de todas as forças, incluindo a força nuclear forte. Mas ele conseguiu criar a teoria eletrofraca, contribuiu fortemente para a teoria eletrofraca, que une a teoria eletromagnética e da força nuclear fraca. E é um grande contribuidor e também acreditava na existência de Deus. E você pode estar se perguntando, Amós, mas espera aí, você citou alguns ganhadores de prêmios Nobel, mas esses daí devem ser exceção. Eu acho que essa questão de acreditar em Deus e ser um cientista relevante, acho que não é compatível. Esses que você citou devem ser exceção. Você poderia talvez até levar isso em consideração antes do que eu vou te falar aqui agora. Existe um livro chamado 100 anos de Prêmio Nobel, do Baruch Shalev. Ele traz diversas estatísticas sobre os prêmios Nobel, sobre data de nascimento e traz também aspectos religiosos, de 1991 a 2000. E quando a gente olha entre os 654 ganhadores, 573 eram teístas. 573 acreditavam na existência de Deus. Isso dá um total de 88%. Em química, o percentual dos ganhadores de prêmio Nobel de Química, nesse período, era de 92%. Em medicina, 90%. Em física, 92%. Na paz, prêmio Nobel da Paz, 93%. Em literatura, 62%. Em economia, 95%. Quando a gente contabiliza todos eles, os 573 dentre os 654, dá pra gente 88%. Só pra gente lembrar, esse século, de 1901 a 2000, no final das contas, foi quando aconteceram grandes revoluções na ciência. E essas pessoas que contribuíram grandemente para essas revoluções na ciência, a maior parte delas eram cristãs. Tendo em vista isso que a gente conversou agora, a gente pode ter claro na nossa mente que, na realidade, não é fato que só quem é ignorante que acredita na existência de Deus. Senão a gente precisaria chamar de ignorante simplesmente os 573 ganhadores do Prêmio Nobel de 1901 a 2000. E tantos outros que contribuíram com a ciência antes da existência do Prêmio Nobel, e tantas outras pessoas que, mesmo sem ganhar um Prêmio Nobel, contribuem tanto para a ciência e acreditam na existência de Deus. Então, com isso, a gente consegue quebrar essa segunda falsa obviedade. Mas uma pergunta que fica, mas peraí, você está falando lá do passado, pega até 2000 o Prêmio Nobel, mas
tem outras pessoas na atualidade? A gente não tem estatísticas ainda desses últimos 25 anos para que eu pudesse trazer para você aqui, mas eu vou trazer alguns outros exemplos, e um primeiro deles é William Daniel Phillips. Ele é físico, PhD pelo MIT, professor da Universidade de Maryland e foi ganhador do Prêmio Nobel. Ele também acredita na existência de Deus. Francis Collins, ele é professor de medicina, ele é PhD por Yale, e foi ele que liderou o projeto Genoma Humano, e ele foi também um ganhador da Medalha Nacional de Ciências lá nos Estados Unidos, um grande contribuidor para a ciência. Ard Lewis, físico, PhD pela Universidade de Cornell, professor da Universidade de Oxford e premiado pela Royal Society. Sim, ele também acredita na existência de Deus. E a gente pode avançar também para James Tour, químico, especialista em nanotecnologia, PhD pela Universidade de Purdue e com um pós-doutorado em Stanford. Ele é professor na Universidade de Oxford e já foi premiado pela Royal Society. Então a gente veio abordando desde o lado passado, desde a criação, basicamente, da ciência ali, dos primórdios da ciência, a gente veio avançando no tempo, chegou nos dias modernos, nos dias atuais, mas a gente ainda não falou sobre pessoas no Brasil. Será que existem pessoas que contribuem com a ciência e pessoas que são relevantes academicamente aqui no Brasil também? Sim, e eu poderia citar diversos nomes em diversas universidades, seja no Unicamp, seja na USP, seja em diversas outras grandes universidades no Brasil. Mas eu vou aproveitar para citar aqui do meu local de trabalho hoje. Hoje eu exerço a função de professor no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, onde eu tive a satisfação e a bênção de Deus de cursar a minha graduação em Engenharia Aeronáutica. E eu preciso te falar que o reitor atual do ITA, o doutor Antônio Guilherme de Arruda Lorenzi, ele acredita na existência de Deus. O antigo reitor, o doutor Anderson Ribeiro Correia, ele também acredita na existência de Deus. E eu vou citar alguns outros, não vai caber citar todos aqui, senão eu ia ficar falando por muito tempo só citando nomes, mas o doutor Érico Hempel, o doutor Maurício Andrés Varela Morales, o doutor Felipe Moreira, o doutor André Fernando, o doutor Ivan Guilhom, a doutora Lara Teles, o doutor Carlos Alonso, o doutor Eliseu, a doutora Débora Diberne Brunelli e tantos outros que trabalham pela formação de engenheiros, daqui eu sou suspeito para falar, mas que, na minha visão, é a melhor escola de formação de engenheiros no país. E que também exercem suas pesquisas, não só ensinam, mas fazem suas pesquisas e que são relevantes cientificamente. Então, eu não consigo simplesmente concordar com aquela segunda falsa obviedade que algumas pessoas apresentam. Só quem é ignorante que acredita na existência de Deus. Olha, eu acho que eu até exagerei um pouquinho na quantidade de dados e nomes, mas é que eu queria te mostrar que não faz o menor sentido essa segunda afirmação. Só quem é ignorante que acredita na existência de Deus. Então, nesse momento, fechadas essas duas primeiras falsas obviedades, a ciência prova que Deus não existe? Não, Deus não está ao alcance da ciência. A segunda, só quem é ignorante que acredita na existência de Deus? Olha, eu te mostrei tanta gente relevante cientificamente, tanta gente muito inteligente que acredita na existência de Deus e entendem haver, sim, uma compatibilidade entre a crença em Deus e a execução do seu papel científico. E aqui a gente vai para a nossa terceira falsa obviedade. A existência do sofrimento mostra que Deus não existe? Ou, não necessariamente na forma de pergunta, mas na forma de afirmação, a existência do sofrimento mostra que Deus não existe. Mas antes da gente entrar na resposta para essa última falsa obviedade, a gente precisa recobrar a nossa definição de óbvio lá do dicionário Priberan. Numa primeira definição, óbvio é aquilo que salta à vista. Algo que salta à nossa visão. Mas não necessariamente quando nós olhamos para a mesma coisa, a gente enxerga de fato a mesma coisa. Porque as nossas visões são diferentes. Alguns têm miopia, hipermetropia, falando da nossa visão física mesmo. Alguns têm astigmatismo. E, inclusive, um dos grandes contribuidores da ciência, Dalton, ele tinha uma doença que hoje a gente chama de daltonismo, que é como se fosse uma cegueira para a cor. Não conseguir distinguir exatamente as cores. E isso não acontece só na nossa visão física.
Isso acontece na forma como nós vemos as coisas na vida e aquilo que a gente considera que é ou não óbvio. Por quê? Porque tudo que a gente acredita e tudo aquilo que a gente faz depende de uma coisa, que se chama cosmovisão. A forma como a gente enxerga a vida, a forma como a gente enxerga a realidade, a forma como a gente enxerga o que é ou não verdadeiro. E uma pergunta relevante é: o que é cosmovisão? O que é essa tal de cosmovisão? E eu vou apresentar de maneira sucinta um conceito do que é cosmovisão de acordo com Norman Glaser. Cosmovisão é semelhante a uma lente intelectual, através da qual nós enxergamos o mundo. Se alguém olha para o mundo através de uma lente que é um pouco vermelha, vai ver o mundo inteiro como se fosse meio vermelho. Se outro indivíduo olha para o mundo através de uma lente que é um pouco azul, tudo vai parecer um pouco azul. E como esse vídeo já ficou bem longo e a gente precisa conversar um pouco mais de cosmovisões antes de a gente responder aquela nossa terceira pergunta, a existência do sofrimento mostra que Deus não existe, a gente vai deixar para responder essa terceira pergunta ou essa terceira falsa obviedade no nosso próximo vídeo. Mas agora que você chegou até o final, eu gostaria de fazer um convite e um pedido para você. O convite é para você entrar na nossa comunidade do WhatsApp, que eu vou divulgar aqui na descrição do vídeo. E sempre que a gente tiver vídeos novos que vão dar prosseguimento nessa série, a gente vai avisar lá na nossa comunidade do WhatsApp. Só algumas informações que são relevantes, que talvez mude se você entra ou não. Lá seu número não vai estar exposto. Só quem vai ter acesso aos números é a administração da comunidade que está comigo, mas um participante da comunidade não vai conseguir ver o contato do outro, então pode ficar tranquilo que o seu número, que o seu contato vai estar seguro, tá bom? E um outro pedido que eu gostaria de fazer, se esse vídeo foi relevante para você, pega o link desse vídeo e manda para pelo menos 3 amigos, para 3 amigos que você acha que esse vídeo seria relevante. Então é isso, foi muito bom, foi uma satisfação imensa para mim conversar sobre esse primeiro tema, a existência de Deus e o óbvio. E no próximo vídeo nós vamos conversar sobre a existência de Deus e as cosmovisões. Eu te vejo lá.